Fala pessoal, é um prazer estarmos aqui mais uma vez com vocês para falar sobre motivação. Vocês já se perguntaram por que alguns indivíduos são altamente motivados e lutam constantemente por sucesso, enquanto outros parecem não ter motivação e evitam avaliação e até competição? Hoje, vocês vão saber por que alguns indivíduos são mais motivados e outros não. E antes de falar sobre motivação propriamente dita, queremos falar sobre a base onde deve ser construída essa motivação. E essa base passa por uma aprendizagem segura. E essa aprendizagem segura é construída por crenças. E o que são crenças? São informações que nós recebemos sobre nós mesmos, sobre os outros, sobre o mundo, sobre as coisas. Uma coisa curiosa é que se seu filho estiver diante de um fato negativo, a crença negativa ela vem à tona e em seguida ele vai pensar coisa do tipo: sou incapaz, sou burro, não consigo. E por outro lado, se ele estiver diante de um fato positivo, a crença positiva vem à tona e ele vai pensar automaticamente: sou inteligente, eu consigo, eu sou capaz. Então, pai, mãe, eu quero perguntar a vocês: quais crenças vocês estão gerando em seus filhos? Até mesmo porque uma criança acredita quase que absolutamente naquilo que é dito a ela, mesmo que essas coisas não sejam verdades. E as pessoas que estão mais presentes no dia a dia de uma criança são os pais. Sheila, fala para os pais que estão nos assistindo qual a forma que eles podem fazer, o que é que eles podem dizer para que seus filhos sejam estimulados a ter crenças mais positivas. Então, alguns pais insistem em desenvolver seus filhos uma aprendizagem baseada em comparações, em recompensas. Esse modelo causa no filho uma personalidade instável, onde ele apresentará em algum momento uma autoestima baixa, uma desmotivação e uma ansiedade. Comparar seu filho com seus pares, oferecer recompensas deve ser substituída por uma aprendizagem baseada no quanto ele aprendeu, no quanto ele está. Esse modelo deixará seu filho mais estável, mais tranquilo e mais equilibrado. Ensine seu filho a entender que ele é um trabalho em construção e não uma obra a acabar. O processo de crescimento de seu filho deve ser apresentado a ele como contínuo, onde estarão presentes coisas positivas e negativas e que todas elas fazem parte desse processo. Eu mesmo, Sheila, como treinador, percebo no meu dia a dia que aqueles atletas em que os pais estimulam o processo de aprendizagem, eles têm maior controle emocional nas competições e em outros desafios também. Uma outra coisa importante, Pedro, é que os pais precisam ensinar seus filhos a lidar com frustrações. É claro que nenhum pai ou mãe necessariamente quer que seu filho fracasse, mas aprender a lidar com o fracasso é super importante. E isto vai fazer com que eles desenvolvam características psicológicas fundamentais, como inclusive motivação, resiliência, empatia e uma mentalidade de crescimento. Vocês podem estimular a mentalidade de crescimento dos seus filhos, sendo exemplo, inclusive. Vocês podem ter reações positivas e construtivas àqueles desafios e lutas de seus filhos. Então, eles naturalmente vão lidar melhor também com isso. Sheila, como é que os pais eles podem compreender essa questão da motivação? Motivação pode ser compreendida como o desejo de atingir um objetivo, a capacidade de se comprometer com uma meta e persegui-la com entusiasmo. Os atletas podem estar motivados para vencer uma competição, jogar bem ou melhorar suas habilidades. A motivação ela é fundamental para alcançar o sucesso no futebol e na vida também. Muitos atletas profissionais atribuem seu sucesso no futebol e na vida à alta motivação e ao comprometimento com seu desenvolvimento pessoal. Com certeza, pais, vocês devem estar se perguntando: como eu posso motivar meu filho? Você pode falar um pouco, Sheila, sobre isso? Então, nós já falamos
sobre a base da motivação, que é a aprendizagem segura. E esta passa pelos pais estarem motivando seus filhos. Só que agora podemos falar sobre a automotivação. À medida que seu filho vai amadurecendo, é interessante que ensine a ele que ele pode se automotivar. E a primeira chave para que essa automotivação comece a acontecer é estar focando naquilo que seu filho tem entusiasmo no futebol. O que é que causa entusiasmo? O que é que o motiva de verdade? E também quais são as coisas que ele não gosta que o deixa desmotivado. Por exemplo, qual é a posição que seu filho gosta de jogar? Será que ele gosta da escola de futebol onde ele se encontra? É importante que os pais sempre estejam procurando saber o que faz com que seus filhos estejam motivados ou que contribui para que eles percam o entusiasmo pelo futebol. Uma outra coisa muito interessante, Pedro, é o estabelecimento de metas e cumprir essas metas. Ou seja, definir metas é fundamental para o sucesso do seu filho enquanto atleta e também ele perante a vida. É importante que seu filho permaneça comprometido em avaliar e mudar seus objetivos quando for necessário. Você, pai, deve ajudar seu filho a criar e monitorar metas separadas para treinos, metas para jogos, metas para as competições. É importante também ensiná-lo a fazer a avaliação dessas metas. Por exemplo, ao atingir uma determinada meta, ele pode definir uma meta talvez mais alta, ou a meta que ele definiu, se ela não foi razoável e por isso não houve êxito, ele pode refazer e estabelecer uma meta mais fácil. E esta sendo cumprida, aí sim ele estabeleceu uma meta mais alta. Eu quero acrescentar aqui, pais, uma coisa bem importante. Muitos de vocês acreditam que ser exigente com seu filho vai fazer ele evoluir no treino, evoluir no futebol. Porém, tem que se ter cuidado, porque se você passar de um certo limite, ele pode ficar extremamente desmotivado. Por exemplo, se você começar a toda hora chamar atenção das coisas que ele faz errado, ele não vai gostar nem um pouco, e isso vai desmotivá-lo. Assim também, os treinadores, os professores têm que ter muito cuidado. Na verdade, o ideal é focar nos pontos positivos do treino, em que ele acerta, e não nos erros dele. Senão, você está colocando o erro como uma coisa mais importante, e não os acertos. E, na verdade, nós temos que focar no acerto. É sempre bom lembrar dos pequenos, os atletas mais jovens, que eles podem simplesmente serem motivados pela diversão, fazer amigos, aprender a correr mais rápido. À medida que eles crescem, aí sim as metas podem ser mais específicas e mais focadas em melhorar o seu desempenho. Pais, então, por favor, levem em consideração que uma criança, ela geralmente quer praticar um esporte porque ela quer simplesmente se divertir, ou até mesmo porque ela tem um talento natural por aquilo. De repente, também pode ser porque ela é apaixonada por futebol, simples assim. Exato, Sheila. Quando há diversão, o processo de aprendizagem se torna muito mais prazeroso e a criança fica muito mais motivada. O contrário também é verdade. Se aquele ambiente ele se torna uma referência de estresse, de pressão, de metas que a criança tem dificuldade a atingir, fora da sua idade, fora do que ele está querendo naquele momento, isso também é extremamente desmotivante. E normalmente o que é que acontece? A criança cria aversão ao esporte e desiste de praticar o esporte. No nosso caso, o futebol. Eu mesmo conheço vários casos de atletas talentosos com potencial enorme desistirem do futebol por conta dos seus pais e por conta de lidar com treinadores extremamente exigentes que cobram demais, metas irreais e tornam o ambiente extremamente estressante. Então, pais,
Procurem elogiar seus filhos pelo esforço que eles fazem durante o treino, no jogo. Então, depois do jogo, elogia ele, tá? Incentiva também, ele tá elogiando também os coleguinhas. Isso vai estar desenvolvendo nele um espírito de equipe. É bom também, pais, vocês perguntarem a seus filhos como é que está o sentimento dele pelo esporte, pelo futebol. Lembrando que vocês têm que ajudá-los a criar metas alcançáveis e realistas. Seja sempre o seu primeiro e melhor apoio. Certifique-se de mostrar apoio ao seu filho em suas decisões escolhidas. O futebol pode não ser o seu esporte preferido, o esporte que você escolheria para que seu filho jogasse, mas pode ser o esporte do coração dele. E se você insistir que ele jogue um esporte que ele não gosta, você vai ter problemas com ele com relação ao humor, vão aparecer conflitos e outra coisa, isso pode aparecer na sua vida escolar de forma bem negativa. Sejam vocês a melhor fonte de influência para seus filhos. Pode ter uma influência enorme no seu filho se vocês demonstrarem interesse em apoiar o futebol dele, respeitando a idade, o envolvimento que eles vão ter. Isso vai encorajá-lo a definir os seus próprios objetivos no futebol e também seus objetivos pessoais. Por fim, queremos deixar aqui uma reflexão, e eu espero que seja mais que uma reflexão, uma inflexão, inspirada por uma visão de Jorge Forbes, um psicanalista brasileiro. Seja mais que influenciador, inspire seu filho, demonstre não só com sua fala, mas também com atitudes que você escolheu e pôde se responsabilizar por esta vida que você escolheu e que ele também pode escolher e se responsabilizar pela sua própria vida. Isso, além de ajudar seu filho a ser mais motivado, irá ajudá-lo também a ser um indivíduo mais seguro. Então, pais, sejam pais inspiradores.